Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações do Brasil e do exterior. E no vídeo de hoje a gente tem aquele vídeo mensal nosso listando os aportes que foram feitos no último mês na carteira do canal. E já adianto que esse mês tivemos novidades, duas classes de ativos que até então a gente não tinha investido na nossa carteira do canal. Fique com a gente até o final, assista o racional por trás dessas alocações e espero que o vídeo ajude bastante vocês a ter novos insights a respeito de investimentos. E se ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Antes, vamos trazer o resumo, né, do que aconteceu no mês, né, ao longo do mês ali em termos de rendimentos. A gente tinha R$ 22 não investidos que vieram do mês anterior. Tivemos aí uma sequência bastante interessante de rendimentos, principalmente de fundos imobiliários, né? O KNCA 11, nosso Fiagro também apresentou um bom rendimento no mês. E tivemos duas ações pagando dividendos, a SLC Agrícola e a CPFL. E mais o aporte mensal que temos mantido aí na casa de R$ 5.000. Primeiro ponto, né? É interessante observar que esse mês o rendimento já correspondeu aí a 10% do aporte, né, praticamente. Então, a gente fazendo um aporte de 5.000, a gente tinha disponível R$ 5.500 para investir. E estamos chegando aí praticamente a um ano do início da carteira e mensalmente fazendo aportes de R$ 5.000. Dá para perceber aí que a evolução dessa estratégia aí já consegue gerar aí um efeito bastante interessante nas compras de ativos mensais. E agora vamos falar dos ativos escolhidos, né, as classes de ativos escolhidas para a alocação no mês. O primeiro deles foi uma ação da área de telecomunicações dos Estados Unidos, então o investimento feito por meio de BDR, é uma categoria de ação que está apresentando aí bons rendimentos em dólar, né? Lógico, existem riscos associados, né? Uh, mas é uma forma da gente alocar uma parte dos nossos ativos em dólar também e fazer uma pequena proteção ali em relação a uma eventual alta dessa moeda, né? Então, é uma classe de ativo que combina tanto a questão da valorização e desvalorização da ação nos Estados Unidos, quanto a questão cambial do país. Então, as premissas nossas, né, buscando aí bons pagamentos de dividendos, dividendos crescentes, dívidas sob controle, e vai ser uma parte dolarizada da nossa carteira. E um outro ativo que fizemos investimento também é um fundo de infraestrutura, né? Então buscamos aí fundos de maior porte, bons pagamentos de dividendos, dividendos crescentes quando possível e diversificação, né? Então a ideia de investir num FI Infra é dar uma característica de diversificação na nossa carteira para não ficar preso a apenas dois setores, né? A gente já tem fundo de agro, já tem fundo imobiliário, né, mercado imobiliário, e agora olhando um pouco aí para a área de infraestrutura. Então, esse é o racional por trás dos investimentos desse último mês. Vamos então trazer um pouco do nosso racional para investimento na área de telecom nos Estados Unidos. Trouxemos aqui as quatro principais ações negociadas da bolsa. A Temus é a T-Mobile, a VZ Verizon, a T é a AT&T e a MX é a América Móvil. Então são quatro grandes empresas da área de telecomunicações e já fica uma observação, três delas apresentam BDR para investimento no Brasil. Então a ideia é não dar uma complexidade mais alta na nossa carteira de investimentos, então estamos optando por fazer o investimento por meio de BDRs. E também é fácil escolher, a gente já observa que tem duas
com o dividend yield nesse momento bem mais baixo, né? Então, de certa forma, a AMX, que não possui BDR no Brasil, ficou fácil a exclusão dela, né? Então, temos duas opções, né? A Verizon e a AT&T, são duas empresas bem de porte bastante significativo, né? O valor de mercado, a Verizon 164 bi de dólares e a AT&T 123. Ambas tiveram uma queda de 5% do lucro, só que a Verizon ela apresentou aí 0,5% de crescimento da receita e a AT&T teve uma queda de 6,4% da receita. E por conta disso, né, a relação preço-lucro da AT&T está mais baixa, 9,2 contra 14,6 da Verizon. A margem líquida da AT&T está um pouco maior e o ROI também um pouco maior. E o valor de empresa por EBIT, 13,9 da Verizon, 9,8 da AT&T. Dívida, temos uma dívida um pouco maior da Verizon, 3,7 e um pouco menor na AT&T. Então, olhando os primeiros números assim, né, preocupa uma queda de receita bem significativa da AT&T. Em compensação de indicadores gerais, né, ela apresenta uma leve vantagem em relação à Verizon. Mas vamos olhar um pouco mais em detalhes os dados dessas duas empresas para a gente fazer uma escolha um pouco mais consciente. E aqui a gente tem um histórico, né? Então temos um histórico de receita. A Verizon ela começa lá em 125 bilhões de dólares, vai crescendo, depois 20 cai um pouquinho, mas ela fica aí no patamar acima de 133, 136 bilhões de dólares, né? A gente vê o lucro operacional da empresa, né? Então ele saiu lá em 16 de 24 bi de dólares, cresceu um pouco até 2021, até 31, né? Um crescimento. Depois ele apresentou uma ligeira queda ali, 31 praticamente em 22 e 22 bi de dólares agora em 2023. Então é uma empresa que apresentou uma queda, né, veio numa crescente e apresentou uma queda ali nos resultados, né? Então, por conta disso, de certa forma, as ações estão depreciadas aí, né? Tiveram uma desvalorização. Vamos olhar a AT&T. A AT&T já tem um comportamento um pouco diferente, né? Então a gente observa ali que ela veio de 2016 com 163 bi de dólares, chegou em 19 a 181 e depois foi ladeira abaixo, né? Até 122 bi de dólares de receita. Se a gente olha o lucro operacional da empresa, né? Então a gente tem aí uma variação muito maior, né? Então tivemos aí 24 até 27, depois caiu para 8, 25, um prejuízo de 4,5 e 23. Então, olhando essas duas empresas, né, a tendência inicial seria de repente até partir para o lado da AT&T, mas aparentemente a Verizon tem um pouco mais de estabilidade. A gente pode entender que a Verizon ela vai passar por uma dificuldade um pouco maior porque a dívida é um pouco maior também, mas a partir do momento que tivermos aí uma redução de taxa de juros americana, a gente pode ter aí os resultados da Verizon sendo beneficiados de maneira geral, né? E com isso aí recuperando um pouco do seu valor e o investimento. Então temos esse comportamento das ações, a mínima, né, foi ali na casa de perto de agosto de 23, né? Esse já é o valor da BDR negociada aqui no Brasil, né? E a gente percebe que o dividend yield é bem mais baixo do que a ação, porque a gente tem os custos, né, da BDR que comem um pouco do seu rendimento e temos também, né, o imposto americano que é de 30% sobre os dividendos, né? Então esse imposto é aplicado e por isso há uma redução bastante significativa ali do dividend yield. Então, é uma escolha, né? Estamos indo para a Verizon nesse momento, por entender ali que de repente ela tem um potencial ali, né? Pode dar resultados interessantes ali nos próximos anos.
Então vamos falar um pouco mais da empresa, né? As métricas operacionais, né? Então ela tem ali uma 2,4 milhões, né? De adicionais, né? De linhas pós-pagas, né? Na comparação anual. De varejo, né? Aí também ao consumidor 1,7 milhões, 3,7 milhões de upgrades total, né? Então, assim, a empresa, em termos de indicadores operacionais, ela tem apresentado aí algum crescimento, né? Então, esse, essa expectativa ali, né? A empresa ela tem recuperado um pouco aí do seu mercado, né? Então, é interessante ver essa questão, né? Sua receita a gente já tinha visto no trimestral aqui, né? Evolução agora da receita. Foi um crescimento de 0,2% no ano, né? A inflação americana, acho que está na casa de 1, 2%, né? Então, foi abaixo da inflação, né? Ser um EBITDA de 12,1 bi, crescimento de 1,4%. E deu uma ligeira queda ali no lucro por ação, de maneira geral. Então, a empresa tem, né, uma expectativa de ela aumentar aí a receita do seu serviço de wireless, né? Ela teve um primeiro trimestre, né? Com adicionais de linhas, né? Melhores, a melhor situação desde 2018. Ele também está fazendo mudança na sua gestão, né? E aí a gente tem uma inovação também, parceria 5G, né, com diversas empresas, né? Então, assim, é uma empresa que tem uma posição relevante no mercado. Lógico que é um mercado concorrido, né? Inclusive, empresas como Starlink podem futuramente ameaçar esse tipo de empresa lá nos Estados Unidos, né? Com uma solução disruptiva, mas a empresa tem mostrado aí uma certa resiliência nos seus indicadores, né? Então, lógico que a exposição da carteira do canal não é uma exposição tão significativa assim, né? É buscando justamente a gente trazer uma parcela em dólar para rendimento aí na nossa carteira, né? E aqui também aproveitamos, né? Historicamente a gente observa em relação aos últimos 5 anos, né? A cotação da empresa ela tem ficado mais baixa, né? A empresa já chegou a pagar bons dividendos, né? Mas ela tem um patamar até mais estável, né? Tirando 2020, que foi um ano atípico, né? Ela tem um resultado um pouco mais estável. Aqui estão os indicadores, né? 3,7 de dívida por EBITDA é um ponto de atenção e por isso, com a redução da taxa de juros, é uma empresa que pode se beneficiar mais disso, né? A margem líquida de 8,4%, o ROI de praticamente 12%, né? Então, são alguns indicadores ali macro da empresa e evidente, né? A gente tem que tomar cuidado também. A liquidez da BDR, né? Ela é um pouco mais baixa, por isso uma exposição bem limitada também da carteira para não ter riscos maiores de liquidez lá na frente. Vamos agora para a segunda parte do vídeo, né, falando da lógica nossa para investimento num fundo de infraestrutura, né? Então aqui listamos vários fundos, né, para fazer a escolha, né? Levantamos algumas características. Primeiro ponto que eu vou excluir os fundos, né, que tiveram aí menor patrimônio líquido, né? Justamente por entender que fundos maiores, né, são mais robustos, né, resistem melhor aí, eventualmente a incertezas do mercado. Com isso, a gente fica com uma lista ali resumida, 5 fundos, né? O BDIF, CPTI, IFRA, o CADIF e o Juro 11, né? São aí principais fundos de infraestrutura. Temos dois nessa lista que estão apresentando rendimento mais baixo, então vou excluir esses dois também, ficando ali
com uma lista reduzida de 3 fundos. Então temos aqui o BDIF com 1 bi, quase 1.200 de patrimônio, o CPTI com 750 milhões e o Juro 11 com 1 bi 100. Em termos de rendimento, né, a gente tem o CPTI mais baixo, o BDIF 14,9%, é o mais alto do grupo, né? A liquidez é boa em todos eles, né? Número de cotistas tem uma relevância ali, né, de 22 até 39 mil cotistas, e a taxa de administração, o BDIF, é o que apresenta a menor taxa. Então, olhando a relação preço-valor patrimonial, o juro 11 está muito esticado, né, 1,09, e aí ficamos com os dois aqui, BDIF e CPTI. Olhando o dividendo, né, e a taxa de administração mais baixa, a minha escolha nesse momento foi o investimento no BDIF 11. Então vamos detalhar um pouco melhor esse fundo agora. Então vamos falar aqui da cotação. Ele já teve num patamar de preços mais baixo, né, lá atrás, né, uma categoria de investimento também que está chamando um pouco mais de atenção do investidor, né? A gente percebe que ele tem estabilizado o preço em outro patamar. A distribuição dele mensal, né, a gente tem também, né, ele já chegou a pagar bons dividendos ali, principalmente ao longo do ano de 2022. 23 também teve um resultado interessante. E até agora, 24, ele ainda não apresentou um aumento aí dos seus pagamentos, mas é um patamar interessante, um histórico interessante aí, né? Em setores, né, temos setores como saneamento, telecomunicações e geração de energia. São setores bastante estáveis, né? São empresas, né? A gente vê ali pela carteira do canal também, a gente focou nesse tipo de empresa, né? Então essas são as maiores participações. Aqui temos aberto aqui os principais instrumentos. A gente tem uma parcela significativa aqui indexada a IPCA, né? E também em menor número aí indexado ao CDI. São diversas empresas aí da área de saneamento, telecomunicações, rodovias, aeroportos, iluminação pública, metrô, né? Temos o Metrô Rio aqui, né? Então, são várias empresas, né? Geração de energia elétrica, ah, com, com um certo grau ali de estabilidade, bastante interessante para o investidor, né? Nesse gráfico a gente tem a evolução da rentabilidade, né? Então a cota patrimonial, né, ela se valorizou ao longo dos últimos anos, né? E a cota de mercado ela acompanhou e está até tem um histórico de valorização até melhor do que a cota patrimonial. Aqui temos os resultados dos últimos meses, né? Então ganhos com juros, né? Na casa de 9,4 milhões, né? Ganho de inflação 2,3. Então é um fundo que quando tivermos aí eventualmente um patamar de inflação mais alta, ele pode trazer aí um certo ganho significativo, né? O resultado líquido, ele ficou ali em 20 negativo, principalmente aí por perda, né, de valores de capital ali apontados ali no relatório, né? Então o resultado líquido ele ficou ali negativo, mas a gente tem um histórico ali, ele tem uma oscilação muito grande de resultados, né? Ah, é um resultado pontual no mês ali, né? Então, a princípio, né, estamos olhando o longo prazo dele. A gente observa ali que perto da distribuição ele apresenta meses com resultados bastante positivos. Lembrando que nos aportes desse mês, né, a gente já identificou ativos ali que tem uma classe de risco bem diferente do que a gente já vinha fazendo lá atrás, né? Então fizemos um investimento em 74 BDRs da Verizon, R$ 2.500, e o BDIF, né, a 33 cotas dele, né, 2.000, quase R$ 3.000 em cotas do fundo de infra. Então ficamos ali, né, com incluindo essas duas categorias, né, a gente observa ali, né, a gente tem uma diversificação bastante grande na carteira, né,
temos alguns fundos imobiliários, né, principalmente HGBS, com uma posição bem relevante, né? Algumas ações também com participação um pouco maior, CEMIG, Sanepar. A gente fez um aporte total de R$ 55.000 e temos em valor de mercado, né, no último dia do mês, aí R$ 57.000, né? E mais importante que isso, conseguimos aí uma renda mensal de R$ 490, né? Então a gente observa ali, né, esse efeito. Aqui temos o gráfico de evolução, né, em amarelo da renda mensal. A gente começou lá atrás, né? Em julho de 23 a renda foi zero, que foi o primeiro mês que fizemos o aporte. Estamos completando aí 12 meses e com isso ali mantendo os aportes na casa dos 5.000, a gente consegue fazer aquisição ali de ativos na casa de quase 5.500. Então, esse é o benefício ali, né, do juro composto, você reinvestir os ativos, né, e conseguir juntar ali uma coleção de ativos que permita você ter uma renda futura aí bastante interessante. E espero que tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ajuda bastante esse trabalho. Se você quiser se tornar membro do nosso canal, temos essa opção também, né? E se gostou do vídeo, curta, compartilhe, né? Que ajuda a divulgação, né? O objetivo desse tipo de vídeo é fomentar justamente, né, uma cultura ali de investimento nos nossos espectadores, né? E conseguir aí uh, passar algum racional e dar uma lógica ali para você se organizar e fazer, adotar seu melhor método de investimento que se aplica a você, né? E te motivar aí a buscar aí uma melhor condição financeira para o futuro. Obrigado e até mais.